Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net. É com grande alegria e satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 92 com o tema Demonstrações do Céu. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Lúcia Ericeira. É com você, Lúcia. Bom trabalho, bom estudo e boa sorte. Olá, é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos no propósito de buscarmos a luz contida no Evangelho para trazê-la aos nossos dias, às nossas necessidades. E para hoje nós temos um capítulo muito importante, que é o 92 do nosso livro Fonte Viva, que trata do tema Demonstrações do Céu. E sempre sob a ótica do Emmanuel, trazendo os ensinamentos como pérolas retiradas de um colar e que possui a sua aplicação em nossas vidas diárias, nessa nossa escalada que fazemos rumo à evolução. E esse texto, ele está baseado em João 6,30, que nos diz o seguinte: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? E Emmanuel vai explicar essa passagem, esse versículo, e nós vamos lê-lo na íntegra para que depois façamos as nossas reflexões ponto a ponto e de forma a podermos aplicar esse ensinamento em nossas vidas, em nosso dia a dia. Então Emmanuel, ele explica da seguinte forma: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que as criaturas do Senhor exteriorizam sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigido semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais dos céus a fim de atendermos ao nosso simples dever? Então essa é a mensagem e cabe-nos agora analisá-la sobre o contexto da época em que ela foi colocada, para que possamos trazê-la sob a ótica de Emmanuel para os nossos dias. Então, na época
do cristianismo primitivo, em toda a trajetória evolutiva da humanidade, nós sabemos que a intercessão divina, ela sempre se fez presente na Terra, através de um planejamento muito preciso, que está ligado à nossa escalada evolutiva. Assim, nós temos as 3 revelações, a primeira, sintetizada ou representada por Moisés, que tinha como propósito nos levar à crença no Deus verdadeiro, no Deus único, e nos livrar das garras do politeísmo, para que em sucessão a lei do amor pudesse ser trazida por Jesus e toda essa etapa evolutiva pudesse ser complementada com a doutrina espírita, que representa a verdade, alcançando uma etapa evolutiva nossa no planeta terreno, né? Que ele fala que é um momento de revolução moral, né? A doutrina espírita surge com esse propósito de fazer complementar um ciclo que nos levará a uma nova era, um plano de regeneração. E todo esse planejamento, ele é anunciado a uma etapa anterior, é anunciada para a etapa seguinte. Assim é que Moisés anuncia o Messias e o Messias anuncia a doutrina espírita. Só que a vinda desse Messias, de acordo com as escrituras, ela estava caracterizada por sinais. O aquele que viria manifestaria determinados sinais para que pudesse dar provas da sua identidade. Assim é que João Batista, através dos seus discípulos, quando preso, manda indagar Jesus se ele era o Messias ou se haveria de esperar outro. E Jesus fala dos sinais, né, do ano propício, de fazer um ano propício ao Senhor, curar os cegos, libertar os oprimidos, curar os enfermos. Então são sinais que eram realizados, tanto que em João, que é o evangelista que mais se refere a esses sinais, ele diz que o início da missão de Jesus, a missão pública de Jesus, se faz através do início dos sinais. Em João 2,11, ele diz assim deu Jesus início aos seus sinais. E várias pessoas o identificavam como Messias por esses sinais. Só que a maioria do povo judeu eles pediam sinais, mas com o propósito de experimentar Jesus. Tanto que Jesus sempre se referia a essa geração má e adúltera que me pede um sinal. Porque, na verdade, eles queriam experimentar Jesus. Eles não confiavam que Jesus fosse aquele Messias anunciado. E, ao mesmo tempo que permaneciam estagnados, sem fazer o que lhes competia, o que cada um de nós precisamos fazer, a ação que precisamos realizar em nossas vidas para continuar a nossa caminhada, eles ficavam exigindo esses sinais o tempo todo de Jesus, colocando Jesus em prova, e alguns acreditavam, como Nicodemos, que quando vai buscar Jesus, afirma categoricamente que sabia que Jesus era o Messias, que ele vinha de Deus, porque nenhum ser poderia fazer aquilo que ele fazia, poderia realizar aqueles sinais, com as palavras categóricas de Nicodemos, se Deus não estivesse com ele. Mas a maioria deles ficavam à espera, indagando, experimentando Jesus de forma totalmente descabida para justificar uma ação que cabe a eles ou que cabe a cada um de nós. E quando nós trazemos essa palavra sinais para a mensagem de Emmanuel, para os nossos dias, colocando para o nosso comportamento, o que nós temos feito, Emmanuel começa a dizer que em todos os tempos nós temos exigido sinais. Inclusive hoje nós permanecemos exigindo esses sinais, ao invés de fazermos o que nos compete, ao invés de fazermos a nossa parte. São os indagadores. Aí você quer conhecer o plano espiritual, ao invés de se aprofundar, de estudar, de buscar o que te compete nessa busca, você fica exigindo provas, exigindo prova do médium, exigindo prova daquele que tem condições de realizar efeitos físicos na mediunidade. E para quê? Qual o nosso propósito? Será que não é uma desculpa para não fazermos o que nos compete?
Afinal de contas, o que significam esses sinais? E aí vem Emmanuel de forma muito brilhante nos dizer que todos somos sinais de Deus. E às vezes nós queremos algo sobrenatural, uma coisa espantosa, quando na verdade ele nos diz que todos exteriorizamos sinais divinos. Olha que coisa linda, a nossa vida já é uma exteriorização de um sinal de Deus. A nossa capacidade de interagir, a nossa capacidade de constituir sentimentos, de constituir família, são sinais de Deus que se manifestam através de cada ser da criação. Desde o mineral, como o benfeitor esclarece, a árvore que se conhece pelo fruto. Você olhar o firmamento, inclusive Jesus, quando eles exigiam um sinal dele, existe uma passagem em Mateus 16:3 que ele diz assim: mas se vós sabeis reconhecer os sinais do céu, no sentido de firmamento, se está rubro, se sabe que vai chover, se está claro, se sabe que o tempo é bom, como é que nós não conseguimos identificar os sinais de Deus em nossas próprias vidas? Olha que coisa interessante. Então é que é o firmamento que espalha também os seus sinais e que Jesus referenda em Mateus 16:3. E aí ele diz assim mesmo acontece com o ser humano. Todos nós manifestamos os nossos sinais de acordo com as nossas características. Se somos sábios, nós vamos manifestar sinais de sabedoria. Se nós estamos procurando o melhor, nós vamos manifestar o quê? Virtudes. Se nós somos tolos, nós vamos manifestar puerilidades. Então, nós vamos manifestar os sinais que são características nossas. E aí nós começamos a perguntar assim: para que nós estamos pedindo que nos seja revelado um sinal dos céus? Como Emmanuel coloca, nós somos aprendizes do Evangelho. Queremos um sinal, mas nós devemos estar prontos para seguir a nossa jornada. Ao invés de ficarmos pedindo, exigindo comprovações, façamos o que nos cabe. Caminhar, como ele coloca aqui, caminhar para o céu. Caminhar ao encontro da luz, ao invés de ficar parado esperando comprovações, reconhecer os sinais de Deus em nossas vidas. Nós somos sinais vivos da bondade e do amor de Deus. O que nos falta para continuar caminhando? Permaneceremos parados pedindo comprovações quando a comprovação está em nós mesmos? E aí Emmanuel nos leva a uma reflexão muito importante que finaliza o texto, né? Ora, se na época nós exigimos do próprio Senhor da vida, do próprio Jesus, um sinal que ele comprovasse que fosse ele o Messias, o enviado de Deus, imagine nós outros se permanecermos aqui parados, exigindo um sinal, ao invés de cumprirmos o que nos compete, ao invés de cumprirmos o nosso dever. Os céus poderá sim indagar de nós outros que estamos parados, esperando esse sinal, esperando comprovação desse sinal. Então nós estamos esperando um sinal para atender o que nos compete, para fazer o que nos cabe em nossa caminhada, em nossa escalada evolutiva. Então é uma reflexão muito oportuna para os nossos dias e que nos ajuda a vencer essa estagnação, essa inércia em que na maioria das vezes nos colocamos. Então será que precisaríamos de um sinal para acreditarmos no que está evidente às nossas vistas? Que Jesus possa iluminar os nossos pensamentos, iluminar a nossa visão, para que a compreensão cale aos nossos corações e nós possamos realizar nesta vida o que nos compete, na certeza de um Pai que nos ama e que envia os seus emissários para nos elevar para o alto e nos ajudar nesta caminhada. Agradecemos a Lúcia pelos esclarecimentos oportunos. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores e ouvintes
com esta mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 92, com o tema Demonstrações dos Céus. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Alcide Júnior, que vai fazer o estudo do capítulo 93 com o tema Altar Íntimo. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.